570 é uma sublimática de mesa, foi lançada pela Epson para ser uma máquina de entrada para quem estava usando impressoras com EcoTank ou impressoras que tinham bulk inks adaptados para sublimação, ou seja, eram impressoras de mesa para impressão de papel comum de escritório, e o pessoal colocava tinta de sublimação lá e começava no mercado de sublimação, mas com um equipamento que não era o adequado. É possível começar, mas ele não é o adequado para isso. Então, olhando essa necessidade de pessoas que precisavam começar com equipamentos de sublimação mais robustos, mais adequados para esse mercado, a Epson lançou a F570, uma impressora compacta com 60 centímetros de boca, que pode imprimir tanto rolo de papel quanto folha avulsa. Ela é uma impressora de mesa específica para sublimação, com cabeça Precision Core, leve, compacta, com a largura de 60 centímetros, tá? Com 1 ano de garantia. É uma lógica de equipamento completamente diferente de você pegar uma impressora DeskJet de escritório comum e adaptar para colocar tinta de sublimação nela. A impressora toda tem 1 ano de garantia, mas você pode conseguir dobrar esse ano de garantia se você fizer parte do programa Epson Rewards. Nesse programa, cada suprimento que você compra, você tem um código que você cadastra no site de recompensas da Epson, o Epson Rewards, e ao juntar uma quantidade específica de pontos, você pode trocar isso por garantia. Então a impressora pode chegar a ter 2 anos de garantia com o programa de recompensas. A F570 é super fácil de instalar, de configurar o software. Ela vem com o RIP da Epson, o Edge Print. É um RIP homologado para a linguagem de impressão PostScript e é super fácil de instalar. E ela também vem com um software que possibilita você analisar o custo de tinta de cada impressão. Então isso é muito interessante para quem está começando e não sabe qual é o real custo do que está produzindo. Assim que você imprime qualquer arte nela, você pode acessar um software específico que vem com a F570 e você vai ver tanto o consumo quanto o valor. Você informa lá o valor que você pagou na tinta. Ela vem em garrafinhas de 140 ml, então você informa o valor que você paga e o software diz exatamente o custo que você gastou com tinta e quantos ml em cada arte. Da estrutura física dela, além de você poder imprimir em rolo de papel com 60 centímetros de largura ou folhas avulsas, eu queria destacar 3 itens do hardware que me chamam bastante atenção. Um, que ela tem uma tela touchscreen de 4 polegadas para você fazer todas as instruções de configuração da impressora nessa telinha mesmo, ver níveis de tinta, fazer alguma limpeza que seja necessário, tudo nessa telinha bem bacaninha aqui. Outra coisa legal que ela tem é que ela também possui conexão por Wi-Fi. Então você pode imprimir direto do Corel ou do Photoshop, do software que você quiser, através do driver de impressão, com ela conectada via Wi-Fi. Se você quiser ter uma estrutura de impressão mais robusta, aí você abre o Edge Print, que é o software RIP da 570, e lá você tem várias outras configurações. Mas para você que está começando e não manja muito de RIP, né, eu costumo dizer que existe aquela curva de aprendizado, né, onde você pega um equipamento e vai aprendendo e todo dia você vai desenvolvendo um pouco mais ele. Então, se você não tem muita experiência com isso, você está saindo de uma EcoTank, de uma DeskJet adaptada, você vai poder continuar imprimindo do mesmo jeito e com conexão Wi-Fi. E outra coisa muito legal que ela tem é a forma de abastecer tinta, tá? Cada garrafinha de tinta, ela só se conecta no tanque exato da cor da garrafa. Ou seja, não corre o risco de você pegar a garrafinha do ciano e derramar no tanque do amarelo. Coisa muito comum que eu acho que todo mundo que tem uma impressora que tem que abastecer já deve ter feito. Aqui você não tem como cometer esse erro. Bem aqui tem umas conexões, tipo uma chavezinha. Então a do ciano e a do amarelo, por exemplo, são bem diferentes essas conexões que ficam aqui embaixo e em cima também. E isso encaixa perfeitamente no encaixe do tanque de tinta do amarelo e do ciano. Vamos pegar o amarelo e tentar colocar no preto, tá? Tá aqui. Ciano, magenta, amarelo, preto. Ciano, magenta, amarelo, preto. Ciano, magenta, amarelo, preto. Se eu pegar do amarelo e tentar encaixar no do preto, não vai de jeito nenhum, tá? Então ela só encaixa o do amarelo mesmo. Atenção, prestem muita atenção. O Ivan estava tentando encaixar a tinta amarela fluorescente no lugar da amarela comum. Fiquem com essa cena dele não conseguindo. Logo após mostraremos o encaixe correto.
Isso é bem legal, principalmente com o pessoal que está começando para não cometer erros, tá? A F570 e a F571 são impressoras iguais, a diferença é que na F571 ela tem, no lugar do magenta e do amarelo tradicional, ela tem um magenta e um amarelo fluorescente. Isso significa que é uma cor mais vibrante e quando você passa luz negra, ela destaca, ela cria um efeito de fluorescência que é bem interessante. Essa é uma impressora que ela foi focada para quem trabalha com personalizados para sublimação. Quando a gente fala personalizados, são produtos menores, mas que podem ser fabricados em uma larga escala. Para você ter uma ideia, foi pensada para quem tem uma produção entre 200 e 600 metros quadrados por mês. E aí como é que você sabe se você já tem essa produção ou não? É só você ir contando a quantidade de folhas e de peças que você imprime, multiplica a largura por altura das artes que você está imprimindo e vai somando isso. No final do mês você vê o volume que você tem e você vai ver se já está na hora de ter uma máquina dessa. Quando a gente fala de uma máquina entre 200 e 600 metros quadrados, significa que ela já tem uma produção que ela mesma se paga. Então você não vai comprar uma máquina, imobilizar dinheiro e não ter certeza que esse dinheiro vai voltar. Se você tem uma produção entre 200 metros quadrados e 600 no máximo, essa máquina vai se pagar tranquilamente. Não é porque é uma impressora de sublimação que eu vou fazer todos os produtos de sublimação que existem e ela vai dar conta disso. Ela pode fazer camiseta? Pode, mas o foco dela de camiseta é para camiseta personalizada, ou seja, quando você vai fazer uma estampa localizada. Se você está precisando partir para estamparia de moda, que aí você tem que fazer uma camisa inteira, você vai fazer saia, vestido, esse não é o equipamento ideal, apesar de poder fazer. Porque esse tipo de mercado, ele requer uma demanda muito maior e aí você já deveria ir para a linha de cima da Epson. Então essa é uma máquina mais barata justamente para entrar no mercado de personalizado. É a porta de entrada para quem trabalha com sublimação. Você pode ter essa máquina para eventualmente fazer alguma coisa de estamparia, mas não compre ela pensando em fazer de estamparia, compre ela pensando para personalizados. Eu trouxe até alguns exemplos aqui de personalizados que a gente pode fazer, por exemplo, a clássica canequinha personalizada, né, com sublimação. Uma outra coisa que está muito em moda com a pandemia, que é mousepad, né? As empresas estão personalizando o mousepad para colocar seus funcionários de home office, né? Para trabalhar com aquela sensação de que ainda está conectado com a empresa, né? Você não está só na sua casa. Então o mousepad foi um mercado que cresceu muito com a pandemia e é uma ótima mídia, né? Você pode colocar um QR Code, você pode colocar link, você pode colocar cupom de desconto. Então o mousepad dá muito pano para manga aqui para um mercado bem interessante para você produzir. Outra coisa que saiu na pandemia com força, né? Máscara personalizada, dá para fazer com sublimação, dá para continuar vendendo, porque nós estamos, infelizmente, no pior momento da pandemia desde que ela começou, né? Então ela vai durar ainda mais um pouquinho e, particularmente, eu acredito que mesmo a gente vacinado, mesmo a pandemia reduzindo e tomara que sumindo em breve, eu acho que as pessoas já se conscientizaram que quando estiverem gripadas, não custa nada ir para a rua, botar a máscara, proteger os outros da sua transmissão de vírus, né? Então máscara eu acho que de vez entrou na cabeça do brasileiro, é uma coisa que os japoneses, os coreanos já usam há muito tempo, né? Já é muito tradicional lá, você tem uma gripe, você tem alguma coisa, tem que ir pra rua, já bota máscara e o brasileiro, muitas pessoas que eu converso falam, olha, a pandemia vai acabar, mas eu vou continuar usando máscara, porque quando eu tiver uma gripe, eu estiver trabalhando perto de alguém que estiver gripado, alguma coisa assim, eu vou e me protejo. Eu não quero discutir se máscara é efetivo ou não do ponto de vista científico, até porque isso não é um canal para falar de ciência, né? Mas estamos falando de hábitos, de comportamento e máscara personalizada, na nossa leitura, na nossa pesquisa, vai perdurar esse uso justamente porque a gente aprendeu e se acostumou a usar máscara e mesmo que acabe a pandemia, as pessoas vão tender a continuar usando em situações pontuais. Então máscara personalizada você vai poder fazer tranquilamente com uma máquina como a F570 da Epson. Um outro
mercado de personalizados que tem andado também é de bolsa, necessaire, mochila, e aí você vai embora para pequenos itens de vestuário, né? Colocar, por exemplo, boné, cinto personalizado. Tem muita gente fazendo etiqueta sublimada para vários mercados, né? Então você tem, por exemplo, o mercado de confecção, que é gigantesco, e eles têm uma demanda muito alta por etiqueta, tanto para jeans, camiseta, e você pode ir isso para outras áreas, etiqueta para móveis, para colchão. O ramo de etiqueta sublimada, que precisa de etiqueta em pano, é muito grande, e com essa máquina você consegue produzir bastante para esse mercado. O Edge Print é um RIP desenvolvido pela Epson, homologado com tecnologia PostScript da Adobe, ou seja, você pode mandar arquivo PDF, PDF X1A, PDF X3, PDF X, o que você quiser, que ele tem essa homologação, ele vai trabalhar muito bem com fechamento de arquivo em PDF. Inclusive, se você não usa PDF ainda, né, a gente tem um curso de pré-impressão lá no portal Impressor, convido você a conhecer. A gente está abrindo inscrições para a segunda turma, a primeira turma já foi encerrada, vai ter suas aulas ao vivo agora, mas a segunda turma já está com inscrição aberta. Para quem caiu de paraquedas agora e nunca ouviu falar em software RIP, software RIP é um software gerenciador de impressão, onde você abre nele arquivos de imagem, pode ser PDF, pode ser TIFF, JPG, arquivos que sejam compatíveis com RIP, e lá você pode fazer algumas configurações a mais do que você consegue fazer num drive de impressão tradicional do Windows, por exemplo. Então no Edge Print você pode dividir a imagem em vários pedaços, aumentar, diminuir, espelhar, né? Em sublimação você tem que imprimir a imagem espelhada, porque quando você transfere numa prensa, transfere ela espelhada para ela sair certinha na ordem que você queria. Então a letra não vai sair ao contrário, por exemplo. E uma coisa muito legal que tem no Edge Print é que você consegue, se mandando uma imagem em vetor, ou até bitmap também, você consegue trocar cores dos elementos para de repente não precisar ir no Photoshop, ou no Illustrator, ou no Corel e trocar a imagem lá, salvar de novo e abrir no Edge Print. Então, por exemplo, você tem uma imagem laranja e chegou agora o outubro rosa, por exemplo, você vai lá e rapidamente você troca do laranja para o rosa, e você faz isso de uma maneira muito fácil, muito rápida no Edge Print. A gente chegou à conclusão de que com R$10,12 você consegue pagar o custo de tinta, o custo de papel e o custo de uma caneca. Uma impressão de caneca, ela tem mais ou menos o tamanho de 20 por 9,5. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da caneca, mas é 20 centímetros por 9,5 de altura. Esse pedacinho que dá 0,02 metros quadrados de impressão, você gasta 12 centavos com papel muito bom e tinta, tá? Então o custo de papel e tinta é muito baixo para você fazer uma caneca, dá 12 centavos. Se você comprar uma caneca cara, que é R$10, né, você pode comprar caneca até mais barato, tô falando de você comprar uma caneca só para sublimar, mas se você comprar caixa com 30, 40, 100, 200 canecas, você vai ter um custo mais baixo ainda. Com R$860, vamos arredondar aí, né, R$900 de papel e tinta, você tem material para fazer 7.500 canecas. É muita coisa. Você vai rodar mais ou menos 150 metros quadrados de impressão. E aí cada folhinha de caneca sai a 12 centavos, uma caneca R$10, você vai ter o custo de R$10,12 para produzir caneca. Então você consegue entrar no mercado até para fazer revenda com essa máquina, né? Vamos falar de estratégias, você vai pensar lá na modelagem de negócio. Talvez seu negócio não seja vender para o cliente final, seja vender para lojas que vão ainda colocar um preço em cima e revender. Então você consegue fazer um custo bem baixo com ela para poder atuar tanto no mercado de revenda quanto para atender o cliente final, onde aí o lucro vai ser bem maior. A DSI liberou um código promocional exclusivo para quem está assistindo esse vídeo aqui no portal Impressor. Se você está pensando em comprar essa máquina, é só você abordar a DSI lá no direct mesmo, pelo Instagram, e falar: olha, eu vi o vídeo do Ruivão e eu quero usar meu código promocional. O código é DSI ou Impressor F570. Então é só colocar tudo junto. DSI ou Impressor F570. Esse código vai estar rolando lá para você. Inclusive, no mês de março, tem uma promoção super exclusiva, eu não posso contar, você vai ter que chamar a DSI lá no direct, que eles vão te passar qual é a promoção exclusiva que tem com esse código promocional. Então, mais uma vez, o código é DSI ou Impressor F570. Chama a DSI no direct e informa o código lá, tá bom?